meu nome é Mara Melnick e eu quero dar a todos vocês boas-vindas aqui no nosso canal. Estamos falando sobre assuntos muito importantes para essa época tão difícil que a gente está vivendo. E uma das coisas que eu acho que nós precisamos dar como resposta para tudo isso é crianças que sabem quem elas são. Essa identidade de filho e filha amado de Deus é algo muito importante para nós passarmos para as nossas crianças. A identidade delas precisa estar muito firmes em Deus para que elas não se deixem levar por doutrinas, por coisas que esses influencers, pessoas malignas, usadas pelo mal, ensinam para as nossas crianças a respeito do que elas são, do que elas não são. E muitas vezes a criança é pega numa autoestima baixa e essas coisas que são ditas vêm como uma bomba na vida delas, destruindo, moldando o caráter, mudando a identidade que elas têm delas mesmas, trazendo ódio, trazendo tanta coisa ruim. Então nós temos um trabalho muito grande como educadores cristãos, como pastores de criança. E ensiná-los sobre a identidade, firmar a identidade deles em Deus é algo muito importante e está muito ligado a tudo isso. Então nós precisamos ensiná-los a lidar com as diferenças. Um é de um jeito, um é alto, o outro é baixo, um é magro, o outro é gordinho, um é branco, o outro é negro. E elas precisam entender que eles são amados por Deus do jeito que eles são. E quando a gente pensa nesse assunto, nós precisamos que o Espírito Santo de Deus fale lá dentro do coraçãozinho deles. Não é algo só externo. Às vezes as nossas crianças, elas sabem as coisas, elas decoram os versículos, elas sabem muito no intelecto. Mas nós precisamos que elas saibam no coração, profundamente, que o Espírito Santo ministre isso dentro do coração dela, a ponto de que ninguém vai tirar. Porque vai vir os embates, as dúvidas vão vir. Às vezes é na escola, às vezes é no que ela assiste. Todo dia, essa identidade das nossas crianças, elas estão sofrendo o quê? Vários embates. E quando o inimigo ele vê que tem uma fraqueza, é naquela fraqueza que ele vem, com força. E nós precisamos ficar atentos às nossas crianças no que diz respeito a isso. Como ela se vê, como a família trata. Temos que conversar com os pais, gente. Eu gosto muito da escola da família, onde a gente chama os pais e traz esses assuntos atuais que estão aí, que muitas vezes todo mundo fica apavorado. Ai, que medo, mas e a nossa resposta? O que a gente vai fazer? Faça escola com os pais, traga os pais para reuniões na igreja, traga pessoas que entendem de internet, ensine os pais a lidarem com as redes sociais, a colocar o controle parental, ensine os pais que não dá para dar privacidade se eles ainda não têm maturidade. Isso é um erro que eu vejo continuamente a família fazendo, não por maldade, mas por não conhecer o que acontece nas redes, nesse mundo, né, virtual. Muitas vezes nós não conhecemos nem 10%, porque trabalhamos, tem muitas coisas para fazer, mas as nossas crianças, dependendo do tempo que você deixa ela em tela, ela vai conhecer muito mais coisa que você. Com certeza elas já conhecem muito mais coisas. E é nessa hora que elas começam a ter acesso a esses sites, a esses grupos. E isso é algo muito perigoso. E passa sim
por firmar a identidade das nossas crianças como filhos e filhas amadas de Deus. Nós precisamos dizer para os nossos meninos e meninas que Deus nos fez diferentes, mas Ele nos ama de igual maneira. Então a gente precisa conversar com os nossos meninos e dizer que eles são o quê? Que eles são únicos, que eles são especiais, que Deus fez eles assim. E nós precisamos conversar pessoalmente com as nossas crianças. Então, se você percebe que você tem um menino lá que é mais tímido, que ninguém conversa, que ele se sente meio desajeitado, chama essa criança, deixa Deus usar a sua vida para ministrar na vida desse menino que ele é o quê? Que ele é único, que ele é especial, que foi Deus que fez ele assim. Se for possível, converse com essa família. E pergunte como que é o fulano. Ele é sempre assim? Por que ele tá quietinho? Ele tem amigos? Encorajem as crianças do Ministério Infantil a ter amizade com todas as crianças na sala. Às vezes tem aniversário e não convidam porque ele é diferente, não faz parte do grupo. Temos que ensinar as crianças a incluir todos, o que é parecido com ela, o que é diferente, as crianças com necessidades especiais. Temos sim que ensinar as crianças a não fazerem diferença entre umas e outras. Porque muitas vezes esse menino tímido, ele sofre não só na igreja, mas ele sofre na escola, ele sofre na família. E às vezes temos até um perfil de uma criança depressiva, sim, com uma autoestima baixíssima. De igual maneira, precisamos falar para as meninas que elas são únicas, que elas são especiais, que Deus as ama. As mulheres têm uma questão séria, né, com a autoimagem. Então, as meninas, desde cedo, já estão muito preocupadas com a maquiagem e às vezes acordam super cedo para fazer escova, para ir pro colégio. É saudável isso? Vamos pensar, vamos conversar com elas. Será que precisa realmente tudo isso? Escute o que elas têm para te dizer. E diga que elas também são únicas, que elas são especiais, que Deus fez elas desse jeito e que Deus as ama do jeitinho que elas são. Ai, como é importante tudo isso. Quando nós liberamos essa palavra na direção do Espírito Santo, essas palavras elas podem trazer cura espiritual. E nas redes aí essa semana saiu aí a respeito dessa série, né, tão impactante, e fala de um menino que foi discipulado para odiar mulheres. Olha como é sério tudo isso. E o quanto ele se sentia desprezado pelas meninas, pelas mulheres, a ponto de achar que ele jamais poderia ter um relacionamento, que ele não nasceu para isso. Olhe como é sério. Quando a gente não fala a verdade, o inimigo vem e fala as mentiras dele. E agora nós estamos aí, com essa coisa tão maligna que veio à tona agora, de meninos que estão discipulados por influencers que os ensinam a odiar as mulheres. Meu Deus, que coisa horrível. E a nossa resposta para tudo isso é a palavra de Deus. E por isso que nós vamos firmar a identidade das nossas crianças em Deus, dizendo para elas que elas são filhos e filhas amadas de Deus. E que Deus as ama de uma maneira sem igual. Não importa a sua aparência, Deus te ama do jeitinho que você é. Sabe, educador cristão? Isso é algo profundamente espiritual. E nós, como educadores cristãos, que estamos pastoreando as crianças, muitas vezes não ficamos atentas, mas elas estão assim. Às vezes, os olhos delas não se abriram ainda para toda essa verdade. E nós precisamos continuamente semear isso no coração delas
e falar e pedir para o Espírito Santo, testifica dentro do coraçãozinho da vida de cada uma delas. Assunto muito relevante para esse tempo. E essa é a nossa resposta para tudo isso que está acontecendo. Família cristã, educadores cristãos, igreja, sociedade, nós podemos sim fazer a diferença e ir contra toda essa coisa maligna que surgiu aí, não agora, há muito tempo, mas que agora veio à tona. Que Deus nos ajude, e eu tenho certeza que Ele quer fazer tudo isso. E nós continuamos juntas, aprendendo, trocando conhecimento, trocando palavra de Deus para que nós possamos ajudar as nossas crianças. Tchau, Deus abençoe.